Bom, boa noite a todas, né, e todos. Na verdade, estamos em todas e dois, né? Hoje nós vamos retomar a nossa matéria de Direitos Humanos, Teoria Crítica. E eu vou começar, na verdade, fazendo uma retomada de alguns pontos da aula passada, porque eu tenho meu personal assistente, né, que é o Lucas Poianas, meu amigo. O que ele faz? Ele faz a gentileza de assistir às aulas para mim, sempre que eu posso na defensoria, ele assiste às aulas e como ele já está um pouco mais avançado nos estudos, aquilo que ficou confuso, que ele acha que não ficou muito bacana, muito bem explicado, que às vezes faltou alguma coisa, ou inclusive críticas positivas para eu me ter a autoconfiança renovada e poder voltar aqui, ele faz todo esse trabalho. Então, viu, querido? Estou aqui dando seus créditos. Que eu falei do Vitor Serra, a aula passada, ele falou, tá, de mim você não fala, né? Então tá falado. E ele achou que talvez tenha ficado, na verdade ele teve dúvidas e como ele teve dúvidas eu achei que talvez tenha ficado um pouco confuso a questão da razão indolente, ecologia dos saberes, sociologia das ausências. Então nós vamos fazer uma retomada desse ponto aqui. Mas na verdade uma retomada rápida, um resumo. O que a gente estava discutindo? Na matriz teórica do Boaventura de Souza Santos, a gente estava falando sobre a crise da modernidade e sobre quais são as propostas de superação dessa crise da modernidade. E aí, falando sobre o conhecimento e emancipação, nós estávamos criticando o que o Boaventura chama de razão indolente. O que é essa razão indolente? É a razão que, em razão da colonização dos pilares pelo pilar do mercado e da sobreposição das racionalidades pela racionalidade técnica e instrumental, é a razão que desperdiça experiências históricas, é a razão que renega formas distintas de ser e estar no mundo. Essa é a razão indolente, a razão que tratora a pluralidade humana e elege como única forma autêntica de conhecimento o conhecimento científico voltado para o progresso e para a eficiência econômica. E nós estávamos discutindo que, a partir da crítica a essa razão indolente, se propõe uma ecologia dos saberes, que é o processo de resgatar do esquecimento e da ignorância essas experiências históricas plurais. E a gente faz isso através da... Vamos passar por aqui. A gente faz isso através da sociologia das ausências e da sociologia das emergências, que nada mais é do que um olhar para o passado, para resgatar experiências, vivências, culturas, conhecimentos que foram solapados pelo processo histórico da modernidade, que renegou a eles o status de conhecimento, o status autêntico de vivências humanas que merecem ser consideradas, e também um olhar para o presente, para quais práticas nesse momento que estão acontecendo agora têm potencial emancipatório, quais delas podem ser potencialmente universalizadas numa perspectiva emancipatória. Essas duas sociologias, portanto, são sociologias que buscam resgatar aquilo que a razão deixou no passado, promover o processo de encobrimento, de esquecimento do outro e que continua promovendo esses processos de violência e opressão no presente. Continua negando a nós o conhecimento sobre a pluralidade humana por conta do processo de padronização, por conta do processo de etiquetamento, que nega a possibilidade de estar de outras formas e de outras concepções, por exemplo, de dignidade humana. Beleza? A gente falou sobre isso e acabamos comentando que tudo isso caminha no sentido de buscar um processo de transição paradigmático, de reconhecer que a crise da modernidade engendra um processo de transição paradigmática. E esse processo pretende problematizar exatamente essa prevalência absoluta do mercado enquanto ambiente de realização humana e a prevalência absoluta da lógica científica cartesiana, como única lógica autêntica. Então é a preocupação com a eficiência econômica, com o progresso, sendo a única orientação possível para as ações humanas. Na transição paradigmática, a gente procura reestruturar isso a partir de lógicas de emancipação. E nós conversamos que para fazer isso é fundamental o diálogo intercultural, por meio do cosmopolismo subalterno insurgente, que parte de uma premissa de transnacionalidade.
Transnacional porque não está restrito às fronteiras nacionais. Esse movimento precisa ser um movimento de globalização alternativa. Só que essa perspectiva do diálogo intercultural a partir de uma nova construção de um universal que não seja um universal imposto, mas um universal construído a partir da hermenêutica diatópica, lembra dela? Da perspectiva de que todas as culturas são incompletas, todas as culturas têm lacunas, e a partir desse reconhecimento, promover o diálogo intercultural, isso tem como objetivo criar novos universais. Mas não serão universais que virão de cima para baixo, mas sim universais que serão construídos num processo dialógico, de respeito à história, de respeito à cultura, de respeito à subjetividade. Por isso que a gente chama esses universais de universais concretos, ou universalismo de confluência, que é a perspectiva de que eu não posso ter o conceito dado e tentar impor isso a uma outra cultura. Eu preciso dialogar com ela de forma horizontal, para, a partir do intercâmbio dos nossos topóis, chegar ao que seja o conceito mais alargado de dignidade da pessoa humana. Respeitando as diferenças, mas pautando-os pelo critério da horizontalidade decorrente do princípio da igualdade. Era isso que a gente estava conversando no final da aula passada. Só que nós também nos deparamos com um problema que a gente ficou se perguntando sobre a possibilidade real de realização dele. Que é, vamos chegar lá, é exatamente essa questão. Para realizar a hermenêutica diatópica, para realizar o diálogo intercultural, nós nos deparamos com o problema da ancestralidade das violências, das relações imperialistas entre povos e nações. Sempre existiram dominadores e dominados, escravizadores e escravizados. Então, como promover o diálogo horizontal quando o passado é marcado por violências, quando o passado é marcado por opressões? Como trazer essa bagagem histórica em cima de um princípio da igualdade agora no presente? Aí estamos chegando às mais guerreiras da sexta-feira, né? E a gente se questionou se isso era possível. E nós conversamos que pode nos parecer algo irreal neste momento histórico, mas é que para isso que serve a teoria. Lá atrás nós conversamos, a teoria crítica se orienta por um horizonte utópico transformador. Portanto, cabe a ela propor o que parece impossível nesse momento concreto como direção de conduta, como caminho a ser percorrido. E nós dissemos que para o Boaventura, esse caminho a ser percorrido passa pela capacidade de aprender, de escutar, de valorizar as experiências do Sul. E esse Sul, nós também conversamos que não se trata de uma posição exclusivamente geográfica, mas se trata de considerar Sul todos os povos que foram dominados, que foram expoliados, que sofreram processos de exploração. Geograficamente, a maioria deles está ao Sul. E quem deve aprender com o Sul é o Norte enriquecido em cima de práticas de expoliação, de colonização, de escravização. Então, o Norte deve fazer um acerto de contas com o seu passado, estando disposto a dialogar e aprender com os movimentos sociais e com a história e com a cultura do Sul, que é o Sul das pluralidades. O Sul que hoje congloba a maioria dos excluídos de toda sorte, dos subalternizados e dos marginalizados de toda sorte. Esse é o horizonte utópico proposto pelo Boaventura. A gente pode olhá-lo de forma crítica e de forma desconfiada, pautado tanto na nossa experiência histórica como em outras matrizes teóricas, questionando a possibilidade desse diálogo intercultural realmente acontecer. Mas, de novo, qual é o papel da teoria? Iluminar a possibilidade de uma prática diferente. É isso que a gente estava terminando na aula passada e que talvez tenha ficado um pouco confuso, dado o número de conceitos que a gente trabalhou. Razão indolente, hermenêutica diatópica, sociologia das ausências, sociologia das presenças, diálogo intercultural, diferença do diálogo intercultural para o multiculturalismo. Tudo isso nós fomos tratando e era já final de aula. Então vocês já estavam bastante cansados e eu também. Então, a partir desse resgate, eu acho que ficou um pouco mais claro que há sim problemas em se propor isso. Mas o problema é, na verdade, não propor.
Porque se não houver uma utopia, um horizonte distinto para a gente caminhar, nós vamos estar sempre referendando as práticas que já existem no presente. E não há um horizonte possível para transformação. Então o que o Boaventura faz é ousar propor uma nova utopia. Ousar propor uma nova forma de relação entre norte e sul, entre dominados e dominadores, fazendo acerto de contas com o passado histórico e pautando-se agora num diálogo horizontal que respeite a diferença e a pluralidade. Tudo bem? Agora ficou um pouco mais clara essa parte? Então, maravilha. Agradeção ao Lucas, então, né? Na verdade, eu fiz tudo isso para mostrar meu caderninho do Lenin, né? Do tio Lenin, que trouxe uma frase: a teoria sem prática de nada vale. A prática sem a teoria é cega. Então, complementando, né? Embora sejam matrizes teóricas absolutamente diferentes, Boaventura é de uma matriz teórica crítica e Lenin é de outra matriz teórica crítica, a frase ilustra o que nós estamos falando, que é, na verdade, o conceito de praxis. A teoria engendra processos, engendra possibilidades transformadoras a serem colocadas em prática, e quando elas são colocadas em prática, o resultado dessa prática deve ser devolvido à teoria para que ela faça o processo de autocrítica. Lembra que nós conversamos? Toda teoria crítica é autoconhecente, está sempre submetendo os seus próprios pressupostos à crítica. E essa crítica vem do quê? Da própria possibilidade de teste na prática, de vivência. Então eu levo a prática e colho os resultados práticos para análises teóricas. Eu estou em constante diálogo. Isso é praxis. É fazer teoria para ser colocada em prática e, ao colocá-la em prática, vislumbrar todos os vazios, as lacunas, as incongruências, as contradições que a produção teórica tinha. Tudo bem? Maravilha. Então, agradeço ao tio Lenin também. Podemos continuar. Agora o MBL vai cancelar essa aula, porque estou fazendo doutrinação, né, marxista ideológica. Bom, aqui foi onde nós paramos. Hoje o equipamento está de greve, porque é sexta-feira, ele se recusa a trabalhar de forma colorida, ele está entristecido por nós estarmos aqui, então ele está em branco e preto, e por isso que a gente não vai conseguir ver a frase que ilustrava essa passagem que a gente começou. Aí, não, eu tenho aqui também, daqui dá pra ver. Dá, obrigada. Que era a questão da declaração, lembra? Uma frase, acho que era do Carlos Drummond de Andrade, que dizia: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vista da Lua, é irretocável. Que na verdade é uma crítica à dimensão abstrata dos direitos humanos. E nós estávamos de novo conversando sobre o círculo confortável do estudo jurídico. De como é confortável, como é quentinho, como não gera angústia e como, por conta disso, não gera percepção acerca da realidade, você estudar pela matriz positivista, acompanhada da doutrina teórica e exemplificada nos casos práticos. Fazer isso com os olhos totalmente fechados para a sua realidade de violações cotidianas a direitos humanos. Então, para pensar criticamente os direitos humanos, a gente só pode fazê-lo a partir do chão da história, a partir do concreto, a partir da realidade cotidiana. Portanto, não há que se falar em direitos humanos sem falar em práticas cotidianas, em vivências cotidianas, nos mais diferentes âmbitos de relação pelos quais nós passamos. Ok? E, finalmente, chegamos ao slide que nós encerramos a aula passada, que é exatamente tratar que os direitos humanos continuam sendo utilizados como bandeiras. E são bandeiras propositivas em vários momentos históricos, mas também são bandeiras que camuflam, dissimulam, encobrem realidades de próprias violações a direitos humanos. E nós trouxemos os exemplos no final da aula. Falamos sobre a guerra ao terror, sobre a xenofobia, sobre as práticas de machismo, todas elas referendadas em defesas de direitos humanos. O direito de propriedade, o direito de liberdade, a liberdade de expressão, a segurança. Todas elas são catálogos de direitos humanos, e quando se promove a violação sistemática de direitos humanos, quase sempre é por meio de bandeiras de direitos humanos. Então nós dissemos que, não raro, os direitos humanos funcionam
como um fator de embranquecimento do sangue derramado em nome deles próprios. Que falar em direitos humanos abstratamente significa dar referendo teórico para diversas práticas que na verdade são violatórias. Por isso que é necessário analisar a partir do chão da história. Por isso que a teoria desacompanhada da prática produz monstros, produz tragédias. A teoria feita nas nuvens, sem olhar para a realidade, sem vislumbrar as consequências dessa própria teoria, é o que produz as grandes tragédias da história da humanidade. Tudo bem? E aí, pessoal, vislumbrar que a maioria das pessoas no mundo não é sujeito de direitos humanos, mas objeto de discurso de direitos humanos, e que essa bandeira, essa expressão tão consagrada, direitos humanos, é na verdade utilizada para justificar práticas violatórias, discriminatórias, genocidas. É diante disso, é isso que Caio chama, de acordo com a teoria existencialista, de absurdo. O absurdo, diante dos direitos humanos, é vislumbrar que a sua prática, muitas vezes, viola os próprios direitos humanos e que a maioria dos seres humanos do mundo não são sujeitos de direitos, são objetos de discurso. Diante desse absurdo, que na verdade é o que vocês carregaram nesses 2 dias que a gente ficou longe, vocês vieram aqui, né? A gente discutiu primeiramente todos esses paradoxos e essas contradições inerentes ao conceito de direitos humanos e vocês saíram daqui carregando uma bagagem de angústia gigantesca. Vocês saíram daqui incomodados, vocês saíram daqui remexidos, vocês saíram daqui provocados. E se sentiram diante de uma encruzilhada. Velho, o que eu faço agora? Eu juntei meus caquinhos e o que eu faço com esses cacos? Esses cacos, o que fazer a partir do despertar da consciência, é o que a teoria existencialista chama de escolha existencial. Escolha existencial autêntica, porque ela é feita a partir do despertar da consciência. Existem 2 grandes caminhos para se fazer quando se toma conta do absurdo do mundo, da violência do mundo, da tragédia da humanidade. Quais são esses 2 caminhos? O primeiro deles é o suicídio. E essa semana, a gente antes, ano passado, eu sequer poderia me preocupar em falar sobre o suicídio como um ato político, suicídio biológico mesmo, material. Mas não há mais, a realidade brasileira já nos mostra que inclusive o suicídio como ato desesperado último, ele já tem sido utilizado como bandeira política e foi utilizado como bandeira política essa semana no Brasil de forma muito trágica. Vocês devem estar acompanhando o caso do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi réu de processo penal, um processo penal absolutamente inquisitório, com bastante questionáveis justificativas, que foi proibido de entrar na universidade na qual ele lecionou por mais de 40 anos, em razão de supostas atividades ilícitas que foram cometidas por direções anteriores a ele, sequer ele próprio tinha supostamente cometido isso, e diante do desespero de ver uma carreira destruída, uma honra destruída, de ver os familiares expostos, ele cometeu suicídio, e isso está repercutindo ainda hoje nos meios de comunicação e nas nossas consciências, porque talvez seja uma das vítimas desse estado de exceção permanente que nós temos. Nós já temos as vítimas costumeiras, que são os negros, pobres e periféricos, e agora nós também estamos tendo vítimas de outras classes e de outras cores e de outras orientações políticas. Então, o suicídio não é só mais um ato filosófico, como foi o ano passado quando eu expliquei essa matéria. Hoje no Brasil, o suicídio também é um ato político quando praticado enquanto ato mesmo de vivência, enquanto colocação do fim da vida biológica. Foi praticado assim. Bom, mas o suicídio do que o Caio fala, sobretudo, é o suicídio jus-filosófico. E o que é o suicídio jus-filosófico? É exatamente continuar agindo como se nada tivesse acontecido. Seja por auto-engano, que é simplesmente se recusar a tomar consciência, se recusar ao despertar, se recusar ao incômodo, seja por má fé. E má fé aqui traduzida como escolha existencial autêntica. Eu vou trabalhar para a reprodução desse sistema mundo de violência, de opressão, de discriminação. É isso que eu vou fazer.
Então o suicídio é o abandono de qualquer perspectiva transformadora, seja pelo auto-engano, seja pela má-fé, seja pela concordância em continuar reproduzindo esse sistema de violência. Mas existe uma outra saída, que é a saída que só a angústia e a consciência pode despertar, que é a revolta. A revolta é a luta não para, não pelos, mas com, ao lado de. Então a luta com os excluídos de toda sorte, com os subalternizados, com os marginalizados, ao lado de mulheres, negros, populações LGBTIQ. Ao lado dessas pessoas, os senhores e as senhoras se revoltarão e buscarão combater aquilo que se chama absurdo. Portanto, a responsabilidade existencial dos juristas pelas vítimas do sistema mundo, isso significa revolta. Por isso, o que é essa disciplina, né? O que o edital propõe ao colocar para vocês a teoria crítica, a fundamentação teórica, a perquisição filosófica acerca dos direitos humanos, é criar juristas revoltados. Esse é o papel que o Caio desempenha enquanto examinador. Todo defensor público precisa ser um jurista revoltado. O vocacionado para a defensoria é um jurista revoltado. Aquele que processou o despertar da consciência ou está processando e assumirá o cargo público não por questões de privilégio, não por questões salariais, não por questões de elitismo, mas para fazer desse cargo público um instrumento de luta ao lado dos movimentos sociais, dos assistidos que vocês atenderão diariamente. Então aqui, Armandinho, eu amo o Armandinho. Armandinho é minha alegria diária do Facebook, ao lado dos vídeos de cachorro. Então você quer mudar o mundo sozinho? Não estou sozinho, só estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir. O curso de formação popular de defensoras e defensores públicos é um dos nossos locais de reunião. Vocês sabem que isso aqui é o alento, apesar da dificuldade de chegar, de toda a dureza do trabalho cotidiano. Nós estávamos conversando aqui antes das privações de tempo. Quando vocês estão aqui, faz sentido um monte de outras coisas que antes não faria. Então, o despertar da consciência gera sofrimento, angústia. A ignorância é um lugar quentinho. Mas ele também gera sensação de pertencimento, empatia. Vocês se descobriram aqui pessoas que são parceiros de luta, outros juristas revoltados que têm o mesmo compromisso teórico, existencial e de militância que vocês. E isso não tem preço. Essa possibilidade de identificação com outro que antes era um estranho e enxergar nele um parceiro da transformação, isso é algo que a gente precisa para suportar o absurdo do mundo. Então a amizade, a camaradagem, o reconhecimento do outro como alguém que luta pelas mesmas coisas que você é o que torna o absurdo suportável. É o que faz com que a gente não cometa o suicídio, seja o justo filosófico, seja o de fato. Porque em momentos de desespero, às vezes ele parece o único caminho. E vocês já devem ter chegado em encruzilhadas desse tipo. Todos nós chegamos. Cada vez mais nesses tempos sombrios e de ódio. Bom, quais são as ilusões alimentadas acerca dos direitos humanos? Vamos comentar algumas delas. Essas ilusões produzem o que o Davi Sanches Rubio vai chamar de encantos dos direitos humanos. E vai dizer para vocês que é necessário se desencantar dos direitos humanos para se encantar novamente. O que ele quer dizer com isso? É necessário rasgar esse encantamento que nós temos com os direitos humanos de papel, com os direitos humanos abstratos, com esses direitos humanos que não têm nome e sobrenome. Esse sujeito de direito que é centro de imputação, que não significa nada. E é necessário rasgar isso para que eu possa me reencantá-los por direitos humanos concretos, direitos humanos vividos, experimentados por homens e mulheres de carne, osso, sangue, sonhos e lágrimas. Mas para fazer isso, eu preciso conhecer o processo de encantamento que esses direitos humanos de papel operam em vocês, em todos nós. A primeira dessas ilusões é a ilusão teleológica, que é ler a história como se ela fosse algo linear, evolutivo, um caminhar constante para o progresso e para a felicidade. Boaventura fala,
um caminho linear orientado para produzir o consenso sobre direitos humanos, sem qualquer menção aos atos de violência brutal levados a cabo em nome dos direitos humanos, que são lidos como ações emancipadoras e libertadoras. Aqui eu trouxe, uma provocação. Essa charge é da época da intervenção na Líbia. A intervenção na Líbia é necessária. Estou preocupado com os inocentes. E aí o barril de petróleo, prazer, eu sou inocente. Então vejam, eu estou promovendo intervenções que são chamadas muitas vezes, vocês já ouviram essa expressão, intervenções humanitárias, que carregam a bandeira branca dos direitos humanos, e quando elas se efetivam, elas são manchadas de vermelho, porque de trás dessas bandeiras brancas existem outras preocupações, outros objetivos e outras finalidades que nada tem que ver com direitos humanos concretos. Pelo contrário, a partir de práticas imperialistas de direitos humanos, eu promovo destruição, violação, morte. Promove direitos humanos através de instituições de morte. A guerra militar de superpotências não tem capacidade de produzir direitos humanos. Principalmente porque essa bandeira de emancipação carregada por alguém que não dialogou com quem será emancipado é uma falsa bandeira. Ninguém se liberta sozinho. E ninguém tem a capacidade de libertar o outro. Por isso que a libertação só acontece no processo de diálogo intercultural. No processo de escuta. De quem escuta o outro para construir junto. Tudo bem? Aqui a gente lembrou de coisas que a gente já comentou em aula. O descobrimento das Américas como a libertação do continente da barbárie e sua inserção no mundo civilizado. Quantas aulas de história os senhores e as senhoras não tiveram com esse tom? Que o Brasil era o terreno da barbárie e que o descobrimento do Brasil por Portugal é que dá início à nossa era de civilização. Engraçado que a nossa civilização começa com um dos maiores genocídios da história. E isso passa em branco, nós já comentamos sobre isso. Ou atualmente, as guerras para democratizar países árabes ou os ataques preventivos de Israel contra a Palestina. Vejam como os termos são utilizados sem nenhuma responsabilização. O jornal noticia que Israel realizou um bombardeio preventivo na faixa de Gaza. O que isso é traduzido no direito internacional? Violação de todas as convenções de Genebra. Todas. Porque se realizou um bombardeio preventivo, significa que não houve ofensa. Não houve ataque. Eu realizei o bombardeio porque vai que aconteça. E quando eu realizo o bombardeio, vocês sabem, bombardeio não diferencia civil de militar. Então vejam, aquilo que eu utilizei e que eu utilizo historicamente para referendar práticas violatórias, o mesmo discurso continua sendo utilizado no presente. Por isso que aquelas sociologias são complementares. Eu preciso resgatar pela sociologia das ausências isso daqui, e eu preciso no presente ver as consequências que essa razão instrumental, que essa razão da eficiência econômica, que essa razão do progresso tem produzido. Aquilo que se operou no passado continua a se operar no presente. E toda vez que eu conto a história, como essa linha linear, já conversei com vocês, o famoso e daí. E daí aconteceu não sei o quê, e daí aconteceu não sei o quê, e parece que a história é um grande caminhar pautado por grandes homens, porque as coisas acontecem pautadas, são sempre levadas adiante por homem, é sempre um homem que fez alguma coisa. O homem fez a independência, o homem proclamou a república, o homem fez a guerra. A história é contada assim. E ela parece uma grande linha que em algum momento nós vamos atingir o Éden, o paraíso. E eu não vejo os inúmeros acidentes, as inúmeras tragédias que esse homem carrega nas costas. Tudo bem? Ok para a primeira ilusão? Essa ilusão teleológica, em que eu uso direitos humanos para justificar violações aos direitos humanos? E eu faço isso com um discurso sapiente muito palatável. Vejam, se você tentar problematizar muitas vezes a guerra ao terror com pessoas que não têm um mínimo de iniciação a esse tipo de leitura, você será taxado como extremista. Mas como assim? Você é favorável à Al-Qaeda? Você não acha que o Estado Islâmico é uma aberração?
Veja como é difícil problematizar isso quando eu já tenho todo um discurso firmado que diz quem é o inimigo. A construção do inimigo me permite utilizar de meios não humanos para destruí-lo. Construir o inimigo significa tirar dele a humanidade. Quando eu tiro dele a humanidade, eu uso os direitos humanos dos humanos para justificar o seu extermínio. Aquele que é inimigo não tem direitos humanos. Por isso que a bandeira é cabível. Tudo bem? Segunda ilusão. A ilusão triunfalista, que é a ideia de que a vitória dos direitos humanos é um bem humano incondicional. Não se pode fazer o que nós estamos fazendo aqui, que é problematizar direitos humanos, que é apontar os seus paradoxos e as suas contradições. As outras gramáticas de dignidade humana que competiam com os direitos humanos eram claramente inferiores em termos éticos e políticos, por isso sucumbiram ou irão sucumbir. Os direitos humanos aparecem como algo sagrado, como dogma, como a única horizonte possível de disputa e de efetivação de uma certa dignidade. E essa ideia do triunfalismo é isso. Renegar qualquer outra possibilidade de gramática de dignidade humana que não fale a língua dos direitos humanos. E quando eu falo isso, eu preciso lembrar que os direitos humanos são um produto ocidental. Um produto ocidental da modernidade e, mais do que isso, da modernidade capitalista. O indivíduo, nós já conversamos isso, o indivíduo, ele não sempre existiu na história. A perspectiva de proteção à individualidade, ela surge com as revoluções burguesas. E a partir da ideia de que os direitos humanos são o único horizonte possível de luta e de entendimento da dignidade, eu posso promover epistemicídios e genocídios em nome dos próprios direitos humanos. E vocês já sabem que, muitas vezes, essa bandeira, ela carrega como único titular real essa figurinha aqui. O homem branco, ocidental, heterossexual, cristão, proprietário, cisgênero. Porque não se esqueçam, a propriedade, embora não apareça no lema da Revolução Burguesa Francesa, ela foi a razão pela qual se fez a Revolução. O resguardo do direito de propriedade é um dos primeiros direitos humanos a serem reconhecidos. A ideia de que o tirano não pode invadir a esfera de propriedade privada do indivíduo. Tudo bem? E aqui é muito importante que vocês vejam que existe um debate que é um debate inócuo, que é um debate que, de novo, se processa no âmbito do jurídico, no âmbito quentinho do castelo dos juristas, que é a disputa de se os direitos humanos têm origem justnaturalista ou se eles são justpositivistas. Se é melhor você ter uma concepção dos direitos humanos como algo inerente à natureza humana, que sempre existiu, que faz parte da nossa dignidade, ou se em verdade só passa a existir direitos humanos quando se processa a positivação desses direitos. Então, os catálogos de direitos humanos, as normatividades, são de fato o momento de origem dos direitos humanos. Essa luta entre correntes justnaturalistas e justpositivistas, na verdade, é uma falsa dicotomia. É um giro em falso que nunca vai se apresentar como uma solução cabível para vocês. Por quê? Se eu preciso do discurso justnaturalista para justificar filosoficamente a origem dos direitos humanos e dizer que eles são inerentes à pessoa humana, e quando eu falo isso, eu estou elevando eles a patamares de universalidade, incontestáveis. Se eu digo que algo é inerente à natureza humana, eu estou dizendo que qualquer pessoa do mundo tem que se reconhecer a partir desse paradigma. Ainda que ela não saiba, pertence a ela. Vejam a força disso. Portanto, dizer essa fundamentação filosófica não vale muito se ela não estiver acompanhada do processo de positivação. Porque é o processo de positivação que garante a eficácia e a efetividade jurídica.
Então, na verdade, justnaturalismo e justpositivismo se completam na fundamentação dos direitos humanos como o triunfo final, como a única concepção de dignidade humana possível. Eu uso o justnaturalismo, sobretudo a filosofia de Kant, o kantismo, para fazer essa interpelação do transcendental, da natureza humana, de que os homens não podem ser utilizados como meios, mas apenas como fins. Eu uso essa matriz filosófica para justificar a universalidade dos direitos humanos e eu positivo os direitos humanos para garantir a eles a eficácia e a efetividade esperada. As violações de direitos humanos se materializam como violações aos tratados e às normatividades. Por isso a importância do processo de positivação. Para ter uma leitura mais aprofundada sobre esse falso dilema entre justnaturalismo e justpositivismo, deixei para vocês aqui uma indicação de um artigo de um grande amigo meu, que é o Zé Roberto Porto de Andrade Júnior. Hoje ele é professor da Universidade Federal de Alfenas, no campus de Varginha. Esse artigo foi escrito na época do mestrado dele e faz um recenseamento desse debate sobre justnaturalismo e justpositivismo. Caminhos para a superação do falso dilema entre justpositivismo e justnaturalismo. É um recenseamento, é um artigo relativamente curto, não é longo, então vale a pena lê-lo na sua integralidade para vocês acompanharem esse debate. Essa falsa dicotomia, essa briga de irmãos, ela é fundamental para desviar o foco do que realmente importa, que é a materialidade dos direitos humanos, a concretude dos direitos humanos nas vivências práticas. Tudo bem? Vamos lá. A descontextualização. Essa é a próxima ilusão pela qual os direitos humanos passam. Vejam só, os direitos humanos como linguagem emancipatória proviram do iluminismo no século XVIII, da Revolução Francesa e Americana. Mas não se diz que, desde então até hoje, os direitos humanos foram usados como discurso e como arma política em contextos muito diferentes e com objetivos contraditórios. Vejam que a natureza, a origem histórica, a natureza não, estamos renegando essa perspectiva. A origem histórica dos direitos humanos é a insurgência. Os direitos humanos nascem de processos revolucionários, nascem como matrizes contestatórias, como horizonte de transformação do que a gente chama de antigo regime. Só que, ao longo do processo histórico, no momento em que a burguesia se estabelece como classe dominante, não só econômica, mas também política, ela se apropria dos direitos humanos e torna-os algo conservador. Afasta ele, separa da sua tradição revolucionária, passando a ser concebido como gramática despolitizada. O que nós estamos aqui a fazer nessa aula é repolitizar o conceito de direitos humanos e torná-los instrumentos de lutas de todos aqueles que se tornaram excluídos, subalternos, subjugados, discriminados diante da hegemonia burguesa. É pegar um instrumental criado pela burguesia e dar a ele uma conotação social. Transvesti-lo de lutas sociais do presente. Dar a eles o potencial de emancipação de outras classes que não a burguesia. Porque hoje os direitos humanos são utilizados como bandeira de conservação da ordem burguesa. Por isso que, em tantos movimentos de ocupação, qual é a fundamentação da ação de reintegração? Seja do prédio abandonado, seja da fazenda improdutiva. Direito humano à propriedade. Ainda que ela não cumpra a sua função social. Então vejam, quando eu separo essa gramática, essa tradição revolucionária, e quando eu não trago o cerne de transformação que os direitos humanos trazem, eu posso utilizá-los como justificativa de constante violações para a manutenção da ordem posta. Essa ordem excludente e violenta. E aqui eu trouxe um exemplo, que é o exemplo do momento, que é o direito de resistência e a violência como discurso. Vejam, nas manifestações populares,
sobretudo nas marchas dos movimentos sociais ou nas manifestações que tomaram as ruas de São Paulo e de outras capitais, né? Não as de 2016, né? Estamos falando de 2013 e no começo de 2013, sobretudo. Você via o discurso da violência, sobretudo em relação às vidraças, né? Eu nunca vi uma população tão preocupada com a dignidade das vidraças, certo? As vidraças traduzem, na verdade, a simbologia do patrimônio. A preocupação essencial era com a preservação do patrimônio. Então era assim, protestar sem violência. Só que o direito de resistência, que é o direito de resistência a qualquer forma de violência, de tirania, ele tem origem burguesa. Um dos principais teóricos do direito de resistência é John Locke. John Locke que também teorizou sobre o direito de propriedade. Então o conflito, o direito do oprimido resistir, e resistir inclusive com violência, porque o opressor está sempre numa postura de violentador, é uma concepção burguesa de direitos humanos, não tem nada de comunismo nisso. O direito humano à resistência é reconhecido em tratados internacionais que têm origem burguesa. É teorizado por teóricos burgueses. Só que quando eu descontextualizo isso, eu consigo atribuir ao oprimido a violência e não a desigualdade social. As violências, as discriminações e preconceitos, isso não é tratado como violência. Violência é a reação daquele que sofre. Então eu trato como violência a reação de quem sofre a violência. Mas eu não discuto o racismo, eu não discuto o machismo, eu não discuto a desigualdade social, eu não discuto as humilhações cotidianas, o assédio moral. Eu só consigo fotografar o momento que o oprimido vira a mesa. O momento em que o oprimido quebra a vitrine. O momento em que o oprimido dá um basta. Por isso que não há que se confundir a resistência do oprimido com a violência do opressor. Eu não sei se vocês se lembram do Pinheirinho, aquela tragédia histórica, né, do direito no Brasil. Quando o Pinheirinho estava para ser desocupado, quando a ordem de reintegração estava para ser cumprida, a polícia militar estava lá com tanques e tudo mais, a comunidade formou um exército de resistência. E aí todos os jornais da grande mídia destacaram a violência daquelas pessoas. Aquelas pessoas que iam perder suas casas, que teriam tratores passados em cima da sua história de vida, que não tiveram sequer tempo de retirar os cachorros e os móveis, que estavam armadas violentamente de paus e escudos de tambor contra as forças policiais do Estado. Ah, mas eles não saíram pacificamente. Diante de toda a violência, do próprio processo enquanto violência institucional, o terreno estava abandonado, devia não sei quantos de IPTU. Diante de toda essa violência institucional, você destaca o quê? A resistência do oprimido como violência. E não todo o processo que engendrou a formação daquele exército ali, que era basicamente o exército Dom Quixote contra os moinhos. Só que os moinhos eram de verdade. Os moinhos trituravam gente. Que foi o que aconteceu? Professora, pois não. É interessante assim a forma como a senhora coloca as coisas, porque assim a senhora gente... não, ninguém é senhor de ninguém. Porque assim a gente não tem essa visão, é muito além daquilo que a gente poderia observar e até mesmo porque assim a gente foi moldado para a questão do direito em si, entendeu? E assim, você não faz uma análise completa, porque se a gente começar, e eu acho que é o certo, tem que ser assim, começar a perceber direitos humanos em tudo, tá tudo errado. Bem-vinda! Bem-vinda! Então aí você entra num embate entre a questão do direito em si, a questão dos direitos humanos, porque assim, até então, direitos humanos para mim era uma coisa assim, aquilo não se resolveu nesse patamar, alguém ali dos direitos humanos vai falar sobre essa questão. Perfeito. E não é assim. E você não tomava responsabilidade sobre, né? Direitos humanos não diz respeito a mim. Alguém vai falar sobre isso. Isso. Então, assim, na verdade não é assim. Você está colocando o tempo todo que não é assim. Então, assim, eu sou
direitos humanos. Perfeito. Então, mas assim, tá tudo tão... quanto mais a senhora fala, mais parece que ela entra na raiz do problema, da situação. E assim, eu vou ter que me desvincular, parece, da questão do direito em si, e começar a enxergar as normas, enfim, de uma outra forma, para poder aplicar nessa questão dos direitos humanos. É isso, esse é o objetivo. Lembra que a gente comentou sobre a rebeldia competente? Não há como se jogar fora o direito. Porque assim, a nossa revolta inicial dá vontade de fazer o quê? Quando a gente escuta tudo isso, quando os nossos olhos começam a se abrir, a vontade que a gente tem é chutar o balde, né? Catar uma Kalashnikov e vamos fazer a revolução. Porque tá tudo errado, tem que começar de novo. Só que nesse momento, por uma série de fatores históricos, isso não vai acontecer. E também não nos é permitido, por uma questão inclusive de sobrevivência, abandonar tudo. Não dá para abandonar tudo e vender coco na praia. Essa fuga ao bucólico, essa fuga ao original, né, as comunidades alternativas, ela também é uma fuga de privilegiados, muitas vezes. Aí eu entro naquilo que a senhora acabou de falar. Será que eu não vou entrar nesse homicídio, né, nesse suicídio? Será que... Percebe? É sempre um risco. Mas qual é o objetivo, não só meu, como do Caio quanto examinador, eu acredito que seja, e quanto da própria defensoria, quando acolhe o Caio como examinador? Não é que você deixe de estudar a positividade. Não é que você abandone o direito. Não é que você olhe para o direito com desprezo, com desgosto. É pelo contrário, que você releia o direito a partir da ótica das vítimas. E que você consiga estudá-lo assim, de forma aprofundada para conseguir fazer um uso contra-hegemônico do direito. A ideia é que a sua capacidade de redigir um habeas corpus seja melhorada a partir da sua capacidade de enxergar a injustiça das prisões. A ideia é que quando você faça uma petição de medicamentos, você tenha convicção sobre o direito humano fundamental à saúde daquela pessoa. E que você não fique ponderando, nossa, mas se conceder o medicamento àquela pessoa, vai faltar para as outras. Nessa lógica de eficiência e de quantificação. A ideia é que você trabalhe como defensora, assim, realmente acreditando que os direitos humanos pertencem a toda e qualquer pessoa e que o seu trabalho é lutar pela efetivação deles. Então a ideia da angústia inicial, ela é um processo. Porque agora, tudo que foi acumulado ao longo de todos os estudos do direito está se desmoronando. Mas o que está se desmoronando não é o conhecimento técnico. Isso não vai desmoronar. Minha aula não tem esse objetivo. Isso aí você vai levar junto. Os seus prazos você vai continuar levando, né? As suas relações de competência vão... O que está se desmoronando é a ideologia do direito como uma coisa neutra. Como algo que sempre está tendente à justiça. Como algo que sempre é manejado para fazer o certo. É essa ideologia do direito como uma instrumental neutro e bom que está se desmoronando. É isso que está te incomodando, porque você acreditou no direito. Exatamente. E aí, vida, de correção, de sei lá. E aí você está percebendo que esse mesmo direito que você acredita que é um instrumental de justiça e pode vir a ser, através de um uso contra-hegemônico, esse mesmo direito é o que referenda a ordem posta. Afinal de contas, por que acontece a eleição? Por que as polícias militares não são punidas, pelo seu genocídio cotidiano? Por que o governador, o prefeito, o presidente não respondem pelos crimes? Porque existe um instrumental jurídico que dá suporte a eles. Existem lacunas, argumentações retóricas, conchavos. Então, a ideia de que o direito é prêmio, de novo, de contradições e, por isso, de possibilidades. Só que, para você, direito sempre foi um bloco monolítico. Sempre foi uma coisa única. Esses grandes princípios que a gente aprende, né? A liberdade, a igualdade, o bem comum, a legalidade, a segurança jurídica, parece que existe uma concepção única deles. E parece que eles sempre são usados para a realização da justiça. E o que eu estou te mostrando aqui é que o discurso varia conforme os interesses de quem o propõe. A própria norma é escrita com interesse. Você lê as coisas e fala, não, mas peraí, agora fica diferente. É isso. Agora é diferente quando a gente lê. É diferente.
É essa a ideia. Então, guarde a técnica dogmática. Ela é fundamental. Não se faz uma rebeldia competente sem boa técnica jurídica. Nós conversamos isso. Nós temos que ser muito melhor do que os promotores. Nós temos que ser muito mais capacitados do que os juízes. Porque para fazer um uso contra-hegemônico, eu preciso conhecer profundamente a técnica jurídica, que é a positividade. Porém, agora, você fará um uso consciente dessa positividade. Você usará ela não como critério de neutralidade, eu estou fazendo o meu trabalho. Não, ela é seu instrumento de luta. Você comprou um lado da história, comprou o lado consciente. Você se tornou um jurista revoltado que assumiu um lado da história, que é o lado dos seus assistidos. Professora, mas é muito difícil assim, quando você atua, né, juridicamente, porque você vê que somos a minoria mesmo. Sim, e sempre... Mas, assim, agora, né, eu assistindo essa aula, eu fiquei assim, gente, é muito difícil. A gente vê o número de defensores, pouquíssimos. Parece assim que o Estado, ele fala assim, ó, essa classe já começa a ser marginalizada a partir do momento daqueles que querem ajudar os necessitados, né, os assistidos. Eles não precisam. Essa é a ideia que a gente tem. Só esperar o colega falar e eu te faço uma ponderação. Pode falar. Mesmo tendo aprimorar essa técnica, porque assim, imagina, juiz de primeira instância viciado, promotor viciado, os tribunais viciados, o melhor que seja técnica, dá para quebrar isso? Gente, olha aqui. Vocês estão desistindo antes da batalha começar. As lutas existem para ser lutadas, independentemente do resultado. Como que a gente deita tranquilo à noite e dorme? Sabendo que você batalhou, lutou a boa batalha ao lado do lado certo da história. É isso que vocês vão contar para os filhos de vocês, é isso que vai dar tranquilidade de vocês, é isso que vai fazer com que a vida de vocês tenha sentido. Não são as vitórias acumuladas, é a certeza do lado certo da história. O seu assistido não vai te agradecer só porque você ganhou a pensão, só porque você conseguiu libertar ele, só porque você conseguiu o fornecimento do medicamento. Ele vai te agradecer porque você lutou ao lado dele, porque você confiou nele, porque você fez o melhor que você pôde naquele momento. É claro que a justiça vai tratorar vocês. É claro que o governador do estado não tem o menor interesse em estruturar a defensoria. E é por isso que a defensoria pública só sobrevive se ela estiver apoiada nos movimentos sociais. Se a defensoria pública não tiver suporte popular, o estado jamais vai ter interesse em estruturá-la. Vocês sabem disso e têm que saber. Princípios institucionais da defensoria. Como que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi criada? Através de movimentos sociais. Quanto tempo demorou desde a Constituição de 88? Nossa. Absurdo. Então vejam, a frase é essa: só a luta muda a vida. Ser defensor público não é matar um leão por dia, é matar uma manada inteira. É isso que vocês estão escolhendo. Por isso que tem que ser uma escolha consciente. Quando o Caio cobra tudo isso e causa em vocês essa sensação de angústia, de possibilidade de derrota, de mesmo assim, velho, e agora? É porque ele só quer que entre na instituição quem realmente souber o tamanho do fardo que está prestes a carregar. O piano é pesado, tem que ser dividido, mas só pode ser dividido com quem realmente quiser carregá-lo. É isso. E a gente tem que ter certeza que a gente quer. É a mesma coisa. Os caminhos profissionais que a gente escolhe é o que minimamente pode dar sentido para a nossa vida. Então, assim, ser defensor público é o que eu já falei isso na aula passada, é acumular derrota. Só que o habeas corpus que você consegue do TJ de São Paulo, que é o tribunal, né? Sabe? Enfim, aquilo lá que faz valer a sua carreira. É modificar a vida de uma pessoa, é efetivar direitos humanos para alguém que tem que fazer sentido. Por isso que a luta é conjunta e por isso que você tem que estar respaldado nos seus assistidos. E sim, sempre existem caminhos. É claro que de 20 processos, talvez um você tenha um resultado satisfatório, mas aquela pessoa não teria o resultado se não fosse a Defensoria Pública. E é isso que tem que valer para vocês. É normal essa sensação que vocês estão tendo,
Isso é o resultado do ensino que nós temos no direito, que é o ensino bancário, castrador, limitante, emburrecedor, que ensina pra gente que direito é igual à justiça, que você manejar o instrumental jurídico sempre vai produzir resultados satisfatórios. E não. O direito o castelinho, né? O castelinho dos juristas, ele não permite a entrada da economia, das questões políticas, das questões morais. Ele afasta o horizonte histórico. Por isso que a gente, quando se depara com todo o processo de construção dos direitos humanos, você fala, nossa, mas eu achei que tinha surgido em 1945 com a ONU. Não é? Foi o que aconteceu, foi o que vocês devem ter aprendido. Os direitos humanos surgem no processo pós-guerra, né, com a criação dos organismos internacionais. Professora, quando eu me formei, eu nem tive direitos humanos na faculdade. Muita gente não teve, eu também não tive. E não é muito tempo, eu me formei tem 10 anos. Eu fiquei assim, mas nunca tive essa matéria. Eu comecei a assistir uns vídeos e falei, aí. Então. Era muito superficial no direito internacional e olha aquela matéria assim que você. Acho que tive 6 meses, sei lá. É claro que assim, o que a gente está pressupondo aqui é pressupondo em cima da linha teórica que a gente conhece do examinador. E inclusive em cima dessa possibilidade que outras defensorias têm feito de copiar em parte esse edital. Mas a ideia é essa. Ser defensor público não pode ser só uma escolha profissional. Tem que ser uma escolha autêntica. Tem que ser uma escolha existencial. É isso que o Caio propõe para vocês. Véi, saibam o barco que vocês estão entrando. É isso. Se vocês querem vir, serão muito bem-vindos. Se preparem porque a prova é difícil. É necessário conhecimento técnico aprofundado e uma grande capacidade de leitura crítica do mundo. Então venham, mas venham sabendo o que vocês vão enfrentar. Então é fazer um recorte vocacional e ideológico. A prova faz isso. E todas as provas deveriam fazer. E vocês sabem, não se enganem, a magistratura e a MP também fazem, só que pro outro lado. Defenda algo desse tipo no exame oral de alguns MPs, né? E me diga se você vai ser aprovado ou não. Na verdade, as outras carreiras vocês podem fazer de Então, gente, não se iludam. Todas as carreiras, elas têm identidades. Elas têm ideologias próprias. O problema é que a defensoria se assume como tal. Enquanto outras carreiras, principalmente pelas ideologias que pregam, continuam fazendo o discurso da neutralidade. O juiz deve ser imparcial, mas não existe juiz neutro. Não existe. Porque é impossível. Porque um ser humano tem catálogo de valores, tem vivência, tem tudo. Não tem. Gente, sabe, direito não é sabonete. Tem um grande amigo meu que fala isso. Direito não é sabonete, não tem como ser neutro. Tudo bem? Respirem fundo e vamos juntos. E saibam que o que vocês estão fazendo agora é a escolha de uma vida. Vocês não têm que ser defensores. Vocês quiseram ser. Estão aqui no cursinho popular. Ainda há tempo de procurar outros caminhos. Jamais. Mas, se é uma escolha autêntica, ela tem que ser uma autenticidade que passe pela revolta. É o que eu brinco. Eu planto caos para colher revolta. É isso daí. Essa aula serve para isso. A capacitação técnica vocês estão tendo com outros excelentes professores. A parte dos tratados internacionais, da jurisprudência, eu sei que vocês estão tendo com outros professores e vão estar habilitados. O meu negócio é bagunçar a cabeça de vocês para que vocês tenham essa capacitação técnica com outros olhos. Tudo bem? Terminamos a sessão de terapia, podemos continuar. Vamos continuar. A gente agora vai receber a ligação dos nossos convidados, né? Márcia Goldschmidt. Estudar para a defensoria, um bom caminho? É o tema do programa de hoje. Como manter a sanidade mental depois da aula de direitos humanos? Bom, aqui, como a vida requer lirismo, e o estudo da defensoria, nós já vimos, passa pelo conhecimento musical, pelo conhecimento literário, pela formação de uma subjetividade sensível, que é o papel das artes. Eu trouxe para vocês Brecht e trouxe para vocês Wilson das Neves. Do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violento às margens que o oprimem. E aqui, trilha sonora do seu estudo. Wilson das Neves, o dia que o morro descer e não for carnaval.
Ele fala sobre como que em épocas de festividade, né, a questão, o morro e o asfalto não perdem a sua conotação de guetos. Mas o dia que o morro descer e não for carnaval, será o dia em que o morro perdeu a paciência. E é necessário perder a paciência. Porque a violência institucionalizada gera resistência. E essa resistência acumula ao longo do processo histórico. E um dia estoura. E esse dia vai acontecer. Então, é um samba, é linda a letra, né? Coloca lá pra você no seu Spotify, na lista tem que ter, já sabe que tem que ter Criolo, que tem que ter Caetano, tem que ter Chico e agora tem que ter o Wilson das Neves também. E eu recomendo pra vocês, mas esse tem que ser um dia que você estiver bem psicologicamente, porque é um vídeo maravilhoso, talvez as interpretações mais lindas que eu já tenha visto, mas ele é pesado, que se chama Eu Não Sou da Paz. É um vídeo rápido, é uma interpretação, não vou dar spoilers, você assiste e depois você me xinga, tá? Não assiste agora, porque senão ninguém vai resistir até o fim. Bom, de tudo que a gente viu até agora, a gente percebe, na verdade, essa é uma metáfora que eu gosto muito, que é também do Davi Sanches Rubio, que ele fala sobre o terno e gravata. Que essa concepção normativista, fechada, abstrata, né, ahistórica, descontextualizada dos direitos humanos, ela parece um terno e gravata. Em que eu tento enfiar esse terno e gravata em qualquer pessoa. Só que existem ocasiões, grupos populacionais que não usam terno e gravata. Mas eu imponho essa vestimenta. Inclusive a vestimenta castrante, né? Porque ela te engoma todo e te prende. Então, os direitos humanos, pensado nessa matriz individualista, totalizante, universal a priori, eles são como um terno e gravata. Só que nem todas as populações e nem todas as ocasiões aceitam ou requer o uso de terno e gravata. Existem outras vestimentas e existem outras formas de expressão do corpo que não passam pelo terno e gravata. Por isso que o processo que nós estamos fazendo aqui agora, o que vocês me relataram, é o processo de desencantamento com os direitos humanos. Desencantamento por quê? Porque agora, só na hora que os caquinhos estiverem no chão, quando você tiver que juntar para recomeçar o estudo, você vai se reencantar pelos direitos humanos a partir do paradigma da revolta. A partir do paradigma da revolução, no sentido de revolução como luta junto aos oprimidos. Compreender direitos humanos a partir do chão da história. É isso que você vai fazer no processo de reencantamento. Direitos humanos são importantes? São fundamentais para vocês. Fundamentais por quê? Porque eles permitem o uso contra-hegemônico do direito. Vocês vão sequestrar os direitos humanos dos poderosos e fazer deles uso de luta de arma dos oprimidos. É isso que o defensor público faz. Beleza? A defensora também. Então a gente vai parar de falar sobre direitos humanos nas nuvens da metafísica e descer no chão concreto da história. E vocês agora sabem que a luta pelos direitos humanos começa no café da manhã. Por isso agora, como futuros defensoras e defensores, não há mais que se tolerar tratamentos machistas, tratamentos racistas, seja por familiares ou amigos. Não há mais que se tolerar opressões de todas as sortes no seio da sua própria família. Como se reconhecer um construtor de direitos humanos, alguém que luta ao lado de movimentos sociais, se nas suas práticas diárias você permite que violem ou você viola direitos humanos? Então não é um processo só para fora, é um processo para dentro. A gente tem que olhar criticamente todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos. A partir de agora, a vigilância quanto à prática dos direitos humanos faz parte do seu estudo diário para concurso. Desconstruir os seus preconceitos, os seus estereótipos, desconstruir toda a educação castradora, limitadora que você recebeu é uma tarefa para que você chegue a ocupar o cargo da defensoria pública como um sujeito humano empático, como um sujeito humano capaz de se olhar e reconhecer nos outros.
Então não basta só estudar para concurso. É uma tarefa intelectual, é uma tarefa de vida repensar as suas práticas desde o café da manhã. Passa pelo nosso casamento, pelas nossas uniões estáveis, pela criação dos nossos filhos, pelas nossas relações familiares. Passa pelos nossos estudos, pelas nossas amizades. Vai ter que deletar o Bolsominion do Facebook, tá? Não tem como. Eu também, uma boa. Eu tenho um de estimação? Bom, o que essas ilusões produzem? O que nós viemos conversando. Elas produzem os direitos humanos como universalmente válidos, independentemente do contexto social, político ou cultural em que operam, e dos diferentes regimes de direitos humanos existentes em diferentes regiões do mundo. Partem de uma concepção individual de natureza humana, e o que conta como violação a direitos humanos é o que é definido pelas declarações universais, tribunais e pelas ONGs, sobretudo as situadas no norte do mundo. Vou te dar um exemplo, assim, bastante peculiar da prática jurídica. Vocês já perceberam o quanto é difícil você advogar para pessoas migrantes? Por quê? Porque o Brasil não é signatário da Convenção de Direitos Humanos sobre Populações Migrantes. Nós ainda não assinamos, ratificamos ou promulgamos essa convenção. Então, como não existe o paradigma aqui, normativista, positivista, a gente trava. É como se você não pudesse defender os direitos humanos dessas pessoas, porque não existe padronização, não existe reconhecimento positivado da convenção. Então você limita a sua prática a uma concepção normativista. Você é incapaz de teorizar sobre direitos humanos se você não tiver o referencial normativo positivado. É o famoso, não tenho o que fazer. Não é culpa minha. Não sou eu responsável. O Brasil não assinou. Tudo bem? E vejam que a seleção de quais são os tratados internacionais também diz muito do nosso momento histórico. Quais tratados humanos eu reconheci em cada momento histórico e quais eu me neguei a reconhecer. Beleza? Então aqui, os direitos humanos concebidos nessa matriz, eles são universais, individuais e normatizados. Ponto. Se não tiver dentro dessas 4 caixinhas, não é direitos humanos. E aí, o que fica fora desses parâmetros é o completo encobrimento do outro. É o esquecimento do outro. É a negação de vida digna ao outro. Vida digna de ser vivida. Então aqui, pessoal, entra uma outra coisa importante. A necessidade da gente fazer o processo que nós temos feito, que é de reconstruir direitos humanos como paradigma contra-hegemônico e intercultural. E mais do que isso, estar consciente de que um dos grandes princípios teóricos acerca dos direitos humanos é o princípio da reversibilidade. O que significa isso? Significa que os direitos humanos são frutos de processos de lutas históricos e sociais. E que nada que foi positivado está garantido. Basta uma crise política, basta uma crise econômica, basta uma onda conservadora para que anos e anos de avanços sociais sejam simplesmente solapados. Isso que significa princípio da reversibilidade. Não existem conquistas perenes em direitos humanos. As conquistas são lutas diárias. A positivação não é garantia de nada. A positivação já não é garantia de efetivação. E o momento atual sequer é garantia de que nós teremos a continuidade da positivação. A gente tem exemplos cotidianos aí, à torta direito, para mostrar para vocês. Projetos de lei que, por exemplo, querem acabar com o direito da mulher realizar o procedimento abortivo em caso de estupro ou de gravidez com risco de morte. Algo que está consolidado desde do Código Penal de 1940, está ameaçado em 1917. A autonomia, os direitos reprodutivos da mulher, a autonomia sobre o seu corpo, a questão da maternidade enquanto escolha, a dignidade humana da mulher, a dignidade reprodutiva.
Gravidez decorrente de uma das maiores violências que pode acontecer, que é o estupro. E nem assim, vejam, a vida da mulher vale tão pouco para o direito que a potencial vida do feto prevalece sobre a vida concreta da mulher. É isso que o direito penal diz. Quando as pessoas dizem ser pró-vida, eu quero saber pró-vida de quem? Porque a potencial vida do feto, porque não é garantia nenhuma de que o feto vai de fato se concretizar como vida humana, ela vale mais do que a vida da mulher. Obrigar alguém a gerar um filho decorrente de uma violência extrema como estupro, eu não sei como isso pode ser chamado senão tortura. Não conheço outra definição. Então vejam, consolidado em 1940, o mesmo Código Penal que previa crime de adultério, crime de sedução, né, já previa essa possibilidade. E agora, em 1917, o princípio da reversibilidade mostra que jamais foi um direito garantido, perene. Não. Ele existiu e vai continuar existindo se a luta for diária. Se a gente não combater esse projeto de lei, ele vai deixar de existir. Ok? Bom, eu gosto que os meus títulos, assim, ilusões dos direitos humanos, tensões dos direitos humanos, é tudo a mesma coisa, tá, gente? É só pra gente ter uma pausa, né? Ah, essa daqui eu não vou conseguir. Quem tá aí com... Alguém tá com... Você? Ah, é pra ler? Você consegue? Faz favor. Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me diz que somos feitos de histórias. Maravilha. Tem mais um. Aham. Cientistas sociais, Casas Bahia e Tragédia, gosta de fazer lado mais que Nutella. Crioulo, suquinho. Bom, primeiramente, essa concepção, a gente vai tratar agora sobre tensões de direitos humanos e principalmente sobre algo que o direito, enquanto ciência, constantemente está em processo de negatividade, que é a dimensão afetiva subjetiva do ser humano. Nós não somos só necessidades do estômago, nós também temos necessidades de espírito. O que afeta a nossa subjetividade talvez seja mais violento, muitas vezes, do que afeta a nossa condição de existência material. Então a gente vai falar sobre tensões que tem a ver com essas perspectivas. Bom, a primeira delas é algo que a gente vem discutindo, que é a questão do universal e do fundacional. A gente falou isso num dos primeiros slides da primeira aula. O que significa ser universal? Tudo aquilo que é universal foi tornado universal. E para tornar algo universal é necessário poder. Poder econômico, poder bélico, poder político, poder advindo dos processos históricos. Então, todo universal, hoje, o que consideramos universal, hoje, é o fundacional do Ocidente, eurocêntrico, transformado em universal. Portanto, é um localismo globalizado. E mais do que isso, para o Boaventura, a globalização tem de ser vista como um processo de globalização bem-sucedido de um determinado localismo. Não existe uma condição global para o qual não se encontre uma raiz local, uma fonte específica de pertença cultural. Nós já falamos sobre isso quando a gente falou sobre natureza humana egoísta e sobre Ubuntu. Eu te contei aquele calzinho que sempre aparece no Facebook do antropólogo dos doces e da criança. Então, a perspectiva de que existe uma natureza humana, que é uma natureza competitiva, egoísta, que é o lobo do homem é o homem, essa é uma perspectiva, na verdade, fundacional do Ocidente moderno capitalista, que foi elevada à categoria de universal, como natureza humana, através do quê? De epistemicídios, através de canibalizações culturais, processos de esquecimento. Então, toda vez que eu naturalizo, padronizo coisas, eu estou, na verdade, promovendo processos de globalização de localismos determinados. E esse processo é tão mais bem sucedido quanto maior for o poder econômico e bélico de um país. Não tenham dúvidas.
Por que, por exemplo, a medicina ocidental se tornou o padrão de medicina, quando existem outras práticas, por exemplo, a medicina chinesa? Tem a ver com a possibilidade de levar o conhecimento científico da medicina ocidental através de processos econômicos e também militares. Então, esse discurso da cientificidade, esse discurso de que existe um padrão científico a ser seguido e pelo qual se mede outras coisas, nada mais é do que o reconhecimento de um universal imposto. Tudo bem? E aqui, pessoal, o caminho da contra-hegemonia para superar a dicotomia entre universal e fundacional e para a busca de um cosmopolismo subalterno. O que é um cosmopolismo subalterno? Na verdade, esse processo de emergência do universal a partir das culturas que foram canibalizadas, que foram mortas pelo epistemicídio cultural. Esse cosmopolismo subalterno que é construído de baixo nos processos de troca de experiências e de articulação de lutas entre os movimentos de excluídos e seus aliados de várias partes do mundo. Valores que ampliem o reconhecimento do outro. Combater o processo de globalização, que é este processo de cima para baixo, de padronização, de naturalização, isso é feito através do cosmopolismo subalterno, insurgente contra essa lógica. Universalismo e colonialidade. Vamos dar uma olhadinha. A construção do cosmopolismo subalterno perpassa a atuação dos assim chamados novos movimentos sociais do Sul, que com recortes de classe, raça, etnia, gênero e sexualidade, confrontam as opressões e injustiças resultantes da lógica colonial de apropriação e violência, que perdura nesses territórios e se universaliza em todo o sistema mundo. Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. Não, muros não. Precisamos construir são pontes. Os excluídos precisam se unir em suas diversas pautas, porque a força de combate ao universal instituído está na união dos excluídos e das subalternidades de todas as sortes. Por isso que a nossa perspectiva de luta tem que ser interseccional. Eu preciso ter recortes de classe, raça, gênero e sexualidade em todas as minhas pautas. A forma como eu falo, a forma como eu me porto, ela tem que estar perpassada por lógicas de criticidade a respeito de todos esses paradigmas. E se eu me torno alguém extremamente consciente do racismo institucional, mas continuo a reproduzir machismo, isso não me garante, isso não me torna alguém aliado das lutas por um novo sistema mundo vigente, porque eu estou reproduzindo práticas de violência. Tá? Aqui a gente tem uma citação do seu próprio examinador, num texto de 2013, em que ele define essa questão da colonialidade. Primeiro, saibam que colonialidade tem uma ligação com processos de colonização. Mas, na verdade, a colonialidade a gente poderia chamar das permanências e das continuidades que resultam dos processos históricos de colonização. Então, são os vícios, são os preconceitos, são as discriminações que nós continuamos a carregar no olhar. Também é o sentimento de inferioridade que muitas vezes nós temos, o famoso viralatismo. Certo? Essa perspectiva de que nós brasileiros temos problemas, nós brasileiros somos preguiçosos, nós brasileiros somos... Eu gosto desse nós brasileiros porque assim, parece que existe um modelo, um arquétipo do que vem a ser brasileiros. Quando a gente sabe que a diversidade regional, a diversidade étnica, a diversidade populacional do Brasil é algo que jamais caberia numa definição o brasileiro é. Essa história do jeitinho brasileiro, que a gente massacra isso como se isso fosse algo sempre perverso, sempre no sentido de levar vantagem, e como se não fosse também uma técnica de sobrevivência. O jeitinho brasileiro, a gambiarra, conhecida como engenharia de baixo custo, são lógicas de sobrevivência. São conhecimentos tradicionais que possibilitam, muitas vezes, a continuidade do processo de reprodução da vida.
Então, esse olhar que a gente tem para determinadas características da nossa cultura como sendo algo execrável, negativo, é um olhar colonizado. Isso não significa exaltação nacionalismo. Cuidado! É claro que é necessário ter criticidade sobre determinados aspectos da cultura e da formação do nosso povo. Por exemplo, somos um povo extremamente violento. Somos uma sociedade extremamente violenta. Somos uma sociedade racista. Esse tipo de perspectiva de análise crítica precisa ser feita. Mas esse sentimento de subalternidade, de nos olhar como sendo menos, de olhar para a Europa e dar as costas, olhar para o Atlântico e dar as costas ao Pacífico, isso é um olhar de colonialidade. Né? Tanto que a classe média ama andar de ônibus na Europa e abomina ônibus em São Paulo. Certo? Ciclovia. Nossa, Holanda, as pessoas só andam de bicicleta. Nossa, tem ciclovia pra tudo quanto é lado, bicicletário. Aí faz ciclovia em São Paulo. Que absurdo. Onde que o carro vai passar? Certo? Colonialidade. O do outro é sempre melhor do que o daqui. Então vamos dar uma olhada no que o seu examinador escreve. O termo colonialidade não é sinônimo de colonialismo, embora haja vinculação entre ambos. Colonialismo se refere a uma estrutura de dominação e exploração, onde o controle da autoridade política, dos recursos de produção e do trabalho de uma determinada população domina outra de diferente identidade, e cujas sedes centrais estão, além disso, localizados noutra jurisdição. Mas nem sempre, nem necessariamente, implica em relações racistas de poder. A seu turno, a colonialidade, que tem se provado muito mais profunda e duradoura que o colonialismo, impondo-se na construção das subjetividades do mundo, está identificada com a estratificação e hierarquização de raças, num primeiro momento, mas também de relações de afeto e de gênero. Ou seja, o pensamento colonial é necessariamente racista, homofóbico e sexista. Nesse sentido, o fim do colonialismo enquanto política legitimadora de assimetrias entre Norte e Sul não significou o fim do colonialismo enquanto relação social, mentalidade e forma de sociabilidade autoritária e discriminatória. Ou seja, a colonialidade do pensamento, do saber e até do ser perdura, constituindo-se em objeto de análise das insurgentes correntes teóricas pós-coloniais. Quando a gente discute privilégios da branquitude, a gente está falando de colonialidade. Vou te dar um exemplo típico do cotidiano. Quando eu venho para cá, eu fico no prédio de um casal de amigos meus, certo? Eu nunca precisei mostrar o documento na portaria. Eu entro lá e falo, eu vou no 606, eu estou cadastrada como moradora. Nunca o cara conferiu o meu nome, a minha identidade. Isso tem a ver com o quê? Com a cor da minha pele. Tem a ver com a forma como eu me visto, mas muito mais do que isso, com a cor da minha pele. Se entrasse, sobretudo, um homem negro travestido, por exemplo, com uma roupa característica do rap, com boné de aba rap, ele jamais passaria da portaria do prédio se ele não apresentasse a documentação, se não houvesse interfone no apartamento, se não houvesse alguém para descer para autorizar a entrada dele. Isso é colonialidade do pensamento. Construção de estereótipos raciais, identificação de determinados tipos como sendo potencialmente criminosos. Essa ideia de que existe um... Já viu que quando a gente vai fazer um elogio a uma mulher negra, a gente fala que negra bonita? Por quê? Porque o padrão de beleza é o branco. Pensamento colonial, estratificação de raças. Tudo isso, gente, está em nosso... A gente, inclusive, quando as pessoas apontam isso, elas ficam ofendidas. Mas eu estou elogiando. Não significa que o fato de você estar elogiando não seja um elogio racista. E agora tudo essa ditadura do politicamente correto. Meu amigo, e vai ser pior cada vez mais. Quem reclama do politicamente correto é quem sempre pôde gozar de privilégios. É para quem o pensamento colonial colocou em posição destacada. Então veio para ficar e a gente vai ser cada vez mais chato. Ok? O politicamente correto, na verdade, é a percepção
das violências cotidianas, de práticas discursivas, de práticas corriqueiras, como entrar num prédio. Tudo bem? Abordagens policiais. A seletividade penal não começa no Poder Judiciário, começa em quem é abordado pela polícia para fazer a revista. Tudo bem? Por isso que muitas vezes as famílias negras, uma das coisas que acompanha o processo de formação da criança é ensinar para ela como reagir a uma abordagem policial para que ela não morra. Isso é colonialidade. Se eu tiver um filho, provavelmente eu nunca vou ter que ensinar para ele que se a polícia gritar o nome dele e ele correr, ele vai tomar um tiro nas costas. Porque ele vai ser branco. Mas isso é algo que pais e mães negros ensinam de pequeno. Pensamento colonial. E a gente está usando a matriz de raça porque ela é fundamental na formação do Brasil. Mas essas coisas também perpassam lógicas de gênero e de afetividade. Saiu uma pesquisa recente agora sobre o bullying, sobre o suicídio infantil ligado à homofobia. Crianças marginalizadas e que sofrem, na verdade essa palavra bullying ela é bastante floridinha, não é bullying, é discriminação. Que sofrem discriminação no ambiente escolar porque têm trejeitos afeminados, ou então porque já estão no processo de reconhecimento da sua sexualidade e não suportam isso e cometem suicídio. Tá? Outra pesquisa interessante, até dei um print aqui para lembrar de falar para vocês do nome da pesquisadora, que é interessantíssima. E eu joguei fora o print. Não. Tá aqui. Apareceu ontem na minha timeline e eu falei, nossa, eu preciso falar eu não acredito que saiu. É sobre uma pesquisa que engloba o livro didático. É uma jornalista que defendeu agora a dissertação na Universidade do Texas e comprovou que nos livros didáticos usados no Brasil, 10% das personagens são mulheres. E aí quando você junta isso, recortes étnicos e raciais, o negócio vai ficando assombroso. Certo? Eu lembrei inclusive de uma questão do Caio que gerou uma repercussão gigantesca. Que ele trazia 2 frases e perguntava de quem eram as frases. E era uma frase do Karl Marx e uma frase da Olympe de Gouges, que é uma importante mulher do movimento, uma importante mulher da luta pelos direitos humanos das mulheres, que foi inclusive guilhotinada na Revolução Francesa. As pessoas só conheciam quem? Simone de Beauvoir. Então elas assinalaram, porque essa foi um dos poucos nomes de mulheres que passou a história. Olympe de Gouges, que foi um importante personagem do processo de afirmação histórica dos direitos humanos, não passou a história. Pensamento colonial. São homens brancos que fazem a história. Pense em todos os nomes dos grandes personagens da história do Brasil. Lembra uma mulher. Você vai lembrar daquela rainha dita a louca, que inclusive reforça o estereótipo da mulher como louca, desequilibrada. É só dela que as pessoas lembram. Da Antonieta, né? Não é? Quando lembra? Bom, vamos trazer Galeano para a gente fazer o intervalo. Pensamento colonial, o que ele produz? Latino-americanos. Dizem que temos faltado ao nosso encontro com a história. E, enfim, é preciso reconhecer que chegamos tarde a todos os encontros. Não somos pontuais. Tampouco conseguimos tomar o poder. E a verdade é que, às vezes, nos perdemos pelo caminho ou nos enganamos de rumo e depois tratamos de fazer um longo discurso sobre o tema. Nós, latino-americanos, temos a má fama de charlatães, vagabundos, criadores de caso, esquentados e festeiros. E não há de ser por nada. Ensinaram-nos que, por lei do mercado, o que não tem preço não tem valor. E sabemos que a nossa cotação não é muito alta. No entanto, nosso aguçado faro para negócios nos faz pagar por tudo que vendemos e comprar todos os espelhos que traem nosso rosto. Levamos 500 anos aprendendo a nos odiar entre nós mesmos e a trabalhar de corpo e alma para a nossa perdição. E assim estamos, mas ainda não conseguimos corrigir
nossa mania de sonhar acordados e esbarrar em tudo, e certa tendência à ressurreição inexplicável. Vamos olhar mais para o Pacífico e esquecer um pouco do Atlântico. O que a gente conhece sobre os nossos vizinhos de fronteira? Argentina, Uruguai. O que a gente conhece sobre Venezuela? A gente conhece o que a grande mídia fala. O que a gente conhece sobre o Chile? O que a gente conhece do Equador? Quantas vezes a gente já pensou em fazer uma viagem de férias para Bogotá, na Bolívia? Quantas vezes planejar pensar em viajar? Nossa, eu quero ir para Aspen, na Suíça. Por que você não vai na Patagônia? É o mais perto. A gente não sabe os nomes das capitais dos países que estão aqui na América do Sul. Muitos de nós não sabem. Isso não é um problema individual, é um problema coletivo. Mas a gente sabe citar várias cidades europeias. A gente tem muito mais conhecimento sobre a história europeia, as revoluções que se passaram lá, os grandes personagens da história, do que sobre os nossos personagens. Sobre quem foram os grandes heróis, entre aspas, né, e heroínas das independências dos países. Né? A gente só conhece Che Guevara, e assim mesmo na camisa da cavaleira. O que a gente conhece sobre o processo revolucionário de Cuba? Não, isso não é um erro nosso, é um processo de formação de olhar colonial. É isso que a gente está falando. E assim, não vamos nem falar de América Central, né? Porque a gente sabe, conhece México, aí a gente conhece Cuba. Se perguntar o que tem ali no meio, dá nó, né? Então, por quê? Porque no nosso olhar não está treinado. Aquilo lá não tem valor, porque não tem preço. Aquilo lá não é referência, não é padrão. Todos nós estamos treinados a desejar ser europeus. A gente quer ser branco como europeu, a gente quer falar inglês, francês, mas espanhol não. Certo? Aliás, espanhol e português é a mesma coisa. A gente vai e se comunica. Não existe uma preocupação com isso. A gente quer comprar marcas e produtos, né, de lá. Daqui a gente não conhece nada. No máximo a gente vai no Paraguai para buscar as falsetas de lá. Certo? Isso é o olhar colonizado. E se a gente vai tentar propor um cosmopolismo subalterno, insurgente, não é para a Europa que a gente olha. É para os outros marginalizados do processo mundo. É para quem enfrenta os mesmos problemas que nós, as desigualdades econômicas, a fome, o subdesenvolvimento, as dificuldades, as heranças coloniais. Beleza? Então, com o Galeano e com essa perspectiva de que somos latinos, e isso não é uma questão de orgulho ou de nacionalismo, é uma questão de reconhecimento. Se dizer latino-americano pressupõe reconhecer um passado de história e um futuro de utopia. Então, com isso a gente faz nosso intervalinho, toma nosso café e daqui a pouquinho a gente continua.